Tá aí, olha, vamos seguir falando das exportações brasileiras do agro para os países árabes, Pedro? Vamos lá, Lilian. Em especial é a Liga Árabe, que a gente viu agora, né, que reúne os países árabes no Oriente Médio, na África, e a gente tem mais destaques para vocês. Exatamente, porque em 2021 o comércio brasileiro com os árabes, né, teve o melhor ano desde 2013, atingindo aí quase 14 bilhões e meio, para ser mais preciso, alta de 26%. E para trazer um panorama das exportações, a gente convidou o Marcos Vinícius, gerente de inteligência de mercado da Câmara de Comércio Árabe Brasileira, e já está aqui com a gente. Olá, tudo bom? Bem-vindo ao Agromanhã, bom dia. Bom dia, tudo bem? Tudo certo. Bom, começo perguntando, falando sobre o açúcar, frango, milho, né? São os principais produtos em destaque. Fazendo um breve balanço, como foi essa relação em 2021 e aproveitando as expectativas para este ano de 2022? Perfeito. Bom, como vocês comentaram também, o agronegócio é o principal carro-chefe aí de exportação do Brasil para a Liga Árabe. Cerca de 62% do total que nós exportamos para esses países corresponde a produtos do agronegócio. Em 2021, a gente exportou 8,92 bilhões de dólares para os árabes, e isso foi um aumento de 9,5% em relação a 2020. Esse valor ele foi o maior desde 2017, quando o valor foi de 10,18 bilhões. Os árabes, quando a gente contempla eles como um único destino, eles são o segundo principal parceiro comercial do Brasil, atrás apenas da China. E de alguns produtos de destaque, sem dúvida alguma, a gente cita a carne de frango. Ela aumentou aí no ano de 2021 versus 2020 quase 22%. A gente chegou a exportar 2,42 bilhões de dólares. O próprio milho, como vocês perguntaram também, nós exportamos 1,04 bilhão, foi uma pequena queda de 6%, mas a soja, por outro lado, nós exportamos 638 milhões e foi uma alta de quase 98%. Esses produtos, principalmente quando a gente fala do milho e da soja, eles vão muito em frente ao que alguns desses países estão desenvolvendo o seu setor de segurança alimentar. Então, Arábia Saudita com frango, Iraque também com frango. Então, para isso, eles precisam de insumos. Então, nesse sentido, esses produtos são muito mais consumidos por esses países também. Ana Marcos, aqui é a Lilian falando. Bom, comentando um pouquinho agora sobre costumes, tradições, né? O Brasil ele é um grande exportador de produtos halal também para os países árabes. Como que está hoje o nosso cenário aqui internamente de investimentos para que a gente consiga, né, cada vez mais atender esses países também em suas necessidades? Vem ampliando também as exportações nesse sentido de mercado halal? Sem dúvida, o Brasil ele é o maior exportador mundial para os árabes de proteína halal, que inclui a carne bovina e a carne de frango. A carne bovina, no caso, quando a gente fala de 2021, ela teve uma pequena queda de 5%. A gente exportou quase aí 1 bilhão de dólares para os árabes. Mas mesmo assim, quando a gente fala na queda total, para alguns países teve aumentos significativos. Então, isso também a gente percebe que o empresário brasileiro tem buscado outros destinos também dentro dos 22 países. Então, eu citaria os próprios Emirados Árabes Unidos. A Expo 2020 ela está acontecendo, então o consumo de alimentos aumenta com certeza, porque tem muito mais turistas indo lá. Então, nesse sentido, a carne bovina para Emirados aumentou 37%, chegando a quase 218 milhões de dólares. Para a Arábia Saudita, 183 milhões de dólares, quase 15% de aumento. Jordânia, quase 80 milhões de dólares, um aumento de mais de 66%. E a Líbia também, que recentemente teve aí uma abertura de portos, o país também está se reorganizando também depois de alguns conflitos internos. Eles chegaram a comprar do Brasil em 2021 48 milhões de dólares, um aumento de 65%. O mês de dezembro também, eu queria destacar para vocês que a gente também faz no departamento uma análise mensal de recordes, desde 1997. Então, em dezembro de 2021, quando a gente analisa este mês apenas, foi o maior mês de exportação da carne bovina brasileira para os árabes. E o destaque foi para o Egito, que a gente exportou naquele mês
quase 70 milhões de dólares. A soja também, o óleo de soja foi um recorde, então a gente exportou para os árabes aí quase 59 milhões de dólares, com destaques para Egito e Argélia, e os resíduos de soja também, também foram um recorde no mês de dezembro, quase 42 milhões de dólares exportados, destaques para a Arábia Saudita e Emirados. Vocês perguntaram do halal, eu diria que sim, cada vez mais empresas elas veem esse certificado como não uma oportunidade, mas assim, para eu entrar nesses países com meus alimentos, principalmente aqueles que são oriundos de carne bovina e carne de frango, eu preciso ter esse certificado. Então, ele tem sido cada vez mais ampliado, então, alimentos industrializados, até outros setores também, cosméticos, fármacos, moda, turismo, e ele passa a ser visto não só como uma obrigatoriedade, um mandatório, mas como um certificado de qualidade também, tanto por países muçulmanos, como os árabes, quanto também como outras populações que estão na Europa, Estados Unidos, Japão e etc. Justamente isso que eu ia falar agora, né? Você introduziu bem minha próxima pergunta, porque o outro fator importante é que o certificado halal não é apenas religioso, mas também de qualidade, né? Não só para o Brasil, mas também referência mundial. Além do abate, outros produtos têm potencial para entrar nessa lista, como o de cosméticos, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esses produtos que estão em um potencial para exportação também. Sem dúvida alguma. Quando a gente fala de certificado halal, meio que implica que a empresa ela passa por todo um processo de averiguação da qualidade da sua cadeia produtiva. Então, nesse sentido, uma certificadora halal, quando vai na empresa, ela verifica todo o processo que, por exemplo, a carne, ela vai desde da criação do animal, da ração que o animal tem, até o abate, aonde o animal é abatido, e finalmente a carne pronta para consumo. E nisso, produtos que não são dos gêneros de carnes, mas que tem algum ingrediente oriundo do mesmo, então eu citaria preparações capilares, medicamentos, tem a heparina bovina, por exemplo, eles têm que ter o certificado halal. Porém, a mesma coisa que você consumir um legume orgânico. É um legume, mas tem um certificado orgânico, você pensa, tem menos agrotóxico, e o halal vai pelo esse mesmo sentido. As pessoas que, por exemplo, não são muçulmanas, como eu, por exemplo, têm uma tendência a querer consumir a carne halal, porque sabem que o animal não sofreu no abate, sabe que a alimentação do animal é mais saudável, enfim, ele passa a ser visto nesse sentido por consumidores que não são muçulmanos como um produto de mais qualidade. Então, shampoos, cremes para pele, medicamentos, todo tipo de remédio que tem algum tipo de ingrediente bovino ou não, também fármacos que tenham halal. Foi muito falado na época do lançamento da vacina da Covid se ela seria halal. E até é interessante comentar uma coisa com todos que estão assistindo, que para esse sentido, então, no caso dos medicamentos, caso seja de vida e morte, o muçulmano ele pode consumir um medicamento que ainda não tem o certificado halal. Preferencialmente, os produtos têm que ter o certificado. Então, eu diria que, até comentando da pergunta anterior dos investimentos, né? Cada vez mais empresas brasileiras estão atentas a isso. A Câmara, junto com essas certificadoras, ela também divulga isso. A gente teve um fórum halal há alguns meses. Então, eu vejo que cada vez mais está se abrindo esse espaço para novas empresas passarem a adentrar esses mercados. Tem 22 países árabes, mas aí a gente tem 54 países da Organização de Cooperação Islâmica. Então, são bastante países. Realmente, daí você falando aí sobre oportunidades, a gente está vivendo uma onda mundial verde muito grande e o Brasil está inserido nisso, né, com várias ações aí importantes também envolvendo o meio ambiente e sustentabilidade. Essa semana a gente entrevistou um representante da Câmara Empresarial Brasil-China que trouxe para a gente um resgate muito grande do que a China quer saber do Brasil, aquilo que está sendo feito em relação à bioeconomia, por exemplo, né? Então eu queria fazer essa mesma pergunta para você, qual o potencial a ser explorado em produtos da Amazônia, por exemplo, né? Como que a Liga Árabe vê essa questão de bioeconomia, de Amazônia aqui no Brasil?
Excelente pergunta. E a gente vê justamente isso, a preocupação dos próprios importadores árabes. Recentemente veio uma pergunta lá para o departamento se a madeira que o Brasil exporta para lá tem certificado de replantio. Então, os árabes eles também têm atenção ao meio ambiente, apesar de serem, principalmente os países do Golfo, países desérticos, eles têm muita atenção a energias renováveis, cidades inteligentes. Então, são países que têm, por exemplo, nos Emirados Árabes Unidos, a maior fazenda solar. No Marrocos também tem energia eólica. Então, eu diria que também o consumidor árabe, né, não só o importador que vai colocar o produto à disposição para o consumidor final, mas o consumidor e o importador, eles têm essa preocupação de estar comprando produtos oriundos de um país que respeite o seu meio ambiente. Então, o Brasil cada vez mais divulgar isso através dos ministérios, da própria Amazônia, é muito importante. No sentido de produtos bem típicos, né? A gente cita que tem até uma empresa brasileira lá nos Emirados Árabes Unidos vendendo açaí. Então, são produtos pouco conhecidos, tá? Esses nichos de produtos tipicamente brasileiros. Muitas vezes outras pessoas também me perguntaram de guaraná, etc. Tem um trabalho muito forte que a empresa precisa fazer de marketing, né, nesses países, para o árabe entender o que é esse produto, né? Teve certa vez que também a gente foi abordado com o pão de queijo. Então, assim, tem espaço, mas as empresas também precisam ter um trabalho de marketing também forte no mercado consumidor lá interno. Legal, são várias vertentes aí que precisam ser exploradas, né? Interessante também essa questão em relação à bioeconomia, um ponto importante que o Brasil pode conseguir conquistar mais mercados, inclusive o mercado árabe, que é um grande parceiro comercial nosso. Marcos, muito obrigado pela sua participação, tenha um excelente produtivo fim de semana, o Terra Viva, o Agromais está de portas abertas sempre para vocês da Liga, tá bom?